Começa agora, na Vibe Mundial, programa Daniela Pires, consteladora e psicanalista integrativa sistêmica, falando de constelação familiar e outras terapias, com enfoque na mente, alma e espiritualidade. Boa tarde a todo mundo, aqui na Rádio que Toca a Sua Vida, Rádio Vibe Mundial 95.7 FM e também através do app Vibe Mundial. Digita aí no seu Play Store ou no seu Apple Store e procure aí Vibe Mundial e você vai escutar a Rádio que Toca a Sua Vida. E falaremos hoje de um assunto muito interessante, que é sobre as constelações familiares, tá? Na água, que é um tipo de trabalho que eu faço, que o povo fica surtado quando eles participam e eles veem que não tem interferência minha, a sala está fechada, não tem ventilador, não tem janela aberta e com as frases sistêmicas os bonecos andam sozinho na água. Dani, que mágica é essa? Bom, gente, não é mágica, são os campos mórficos. O que são os campos mórficos, né? Os campos mórficos, pela constelação familiar, tá? E aí a gente tem o Herbert Sheldrake, que é o criador dos campos mórficos. Eles carregam informações morfogenéticas, tá? Tudo isso é ciência, hein, gente? De algo que aconteceu. Então, eu vou lá constelar, por exemplo, relacionamento afetivo. Eu coloquei um bonequinho na água, que é a pessoa, um outro bonequinho, que é o padrão de relacionamento afetivo, e coloco um coraçãozinho, tá? Eu tô colocando aqui uma imagem aqui no cantinho para quem tiver no @ Daniela Pires, consteladora, @ Daniela Pires Consteladora, tá vendo aí, tá? E o que isso impacta, tá? Na minha vida e na vida da pessoa, tá? Impacta conforme eu abro o campo, os bonequinhos vão andar conforme tá o teu campo. Então, por exemplo, eu abro lá um atendimento. Coloco você, coloco o padrão de relacionamentos e coloco o coraçãozinho, tá? Coloquei os 3 no campo. Quando eu coloco os 3 no campo ali, ele vai acessar, quando eu abro o campo e eu peço para você dizer teu nome, tudo, ele vai pegar informações da tua família e do nada aqueles bonequinhos vão dançar na água. Eu tô colocando um videozinho pequenininho aqui, ó, que vocês vão ver para quem tiver no YouTube, @ Daniela Pires Consteladora, tá? E o que acontece, gente? Simplesmente os bonequinhos andam na água para representar como tá o problema. Então, por exemplo, faz de conta que eu coloquei também o emaranhado, que é um bonequinho que eu tenho, que é no formato de uma argola de corrente, ou seja, representa um emaranhado. Aquele bonequinho, ele anda e ele vai para você. O padrão de relacionamento repetitivo de sofrimento gruda em você. O amor sai do campo e vai para o canto. E aí eu quero ainda saber o que está acontecendo. E eu boto a ancestralidade para ver se é um padrão ancestral. Só de eu colocar, eu coloco no meio do campo e daí o boneco vai. Do nada, como se ele fosse um imã, ele puxa de você a argola, puxa de você o padrão e depois do nada ele vem, volta e empurra em você. Isso quer representar o quê? Que você está conectado a um padrão sistêmico de sofrimento de amor na tua família. Então, todos os relacionamentos que você arruma, o padrão é o mesmo. A tua vida não vai para frente. Termina relacionamento, abre outro, termina, abre outro, termina. Só que tem que ter uma hora que a gente tem que romper esse padrão.
Eu comecei a criar, para quem entrar aqui no @Daniela Pires Consteladora no YouTube, eu comecei a criar músicas com frequências elevadíssimas, chamei de ressonância apômetra. O que é isso? É uma música que você vai ouvir, só vai ver música com barulhos de natureza. Tem uma hora que entra ondas do mar, tem uma hora que entra cachoeira, entra durante todo o tempo barulho de pássaros, grilo. E a música vem. Só que esse áudio, por que eu tô falando isso e o que isso tem a ver com a constelação? E vocês vão entender. Tem 7 camadas, tá? A gente chama de canais. Para quem eu fiz na primeira faculdade que eu fiz, que eu me formei em 1996, ou seja, eu sou jurássica, mas eu tinha 22 anos. Eu me formei em comunicação social, publicidade e propaganda, e uma das disciplinas que a gente tinha na faculdade chama RTV. Então, eu tenho softwares lá, eu comecei mexendo no Audacity, daí o Audio Audition, que é da Adobe, né, que é o que eu uso hoje. Aí tem o CapCut, também tem essas configurações. Aí eu monto um vídeo. São 7 camadas de áudio e uma camada de imagens da natureza que ficam passando. E aí que tá. Nas 7 camadas, eu vou colocando mensagens subliminares para ir tirando o teu inconsciente de travas, por exemplo, de relacionamento. Eu estou soltando hoje. Então se inscreva no @Daniela Pires Consteladora. Eu tenho um vídeo aí de meia hora que está aí livre para você fazer agora, de graça. Não vai pagar nada. E tem o vídeo completo que está na área de membros, que é o vídeo de 1 hora. Qual a diferença do vídeo de 30 minutos de 1 hora? O de 1 hora tem algumas mensagens subliminares a mais que o de 30 minutos. Essa brincadeira começou na quinta-feira, então entra no meu canal que tem várias músicas aí rodando, tá? A de hoje é a terceira, tá? Então na quinta-feira entrou uma, ontem entrou outra, a de ontem entrou sobre autoestima e a de hoje é de amor. Por quê, gente? Porque se você tá preso naquele padrão, você não vai conseguir resolver. E por que eu fiz as músicas com esses padrões, com esse formato? Porque quando eu zero os comandos que vão reprogramar o seu cérebro no mudo, eles vão trabalhar no teu inconsciente, porque a informação é quântica. Você vai receber informação. Então você vai botar essa música para dormir e se você nem perceber, é como se ele estivesse limpando o seu inconsciente. Tá, Dani, mas quanto tempo demora isso? Aí não dá para saber, porque a música vai limpando aos pouquinhos. Dani, eu preciso de algo para agora. Então, se você precisa de algo para agora, vem constelar. Vem constelar comigo, tá? Que eu posso te ajudar. Na constelação, eu vou fazer quebras de contrato com apometria. Eu vou fazer divórcio energético dos relacionamentos anteriores. E aí, às vezes, você não está conseguindo ir para frente porque você está preso ali. Eu vou dar um exemplo agora. Eu falei muito de amor. Amanhã entra o áudio do dinheiro, tá? Agora eu vou falar do financeiro, tá? Que se essa é a tua dor, tá com problemas financeiros. Às vezes você tá obedecendo um padrão da tua família de perder dinheiro. Às vezes você tá num padrão de escravidão. Os seus ancestrais foram escravos. E aí você tá num padrão de perder dinheiro porque os seus ancestrais perderam dinheiro. Às vezes você está num padrão de pagar uma conta que não é sua. Por exemplo, seu bisavô faliu e pediu concordata e ficou devendo salário para um monte de funcionário. Aqueles funcionários, eles vão passando a história da pobreza deles para os descendentes deles e eles começam a ter ódio do teu sobrenome e você está preso nisso. Então, com a constelação familiar, a gente consegue harmonizar esse ódio, quebrar essas amarras, quebrar essas cobranças sistêmicas e aí a gente consegue liberar o teu dinheiro para prosperar. Ou às vezes você está preso só em inveja e mal olhado. E acontece, gente. E aí, a constelação com a apometria, ela pode te ajudar. Por que os bonequinhos dançam na água, Dani? Porque tem o campo mórfico. O campo mórfico faz com que os bonequinhos andem ali na água, nadando e sentindo o átomo
do que eles estão representando. E aí a pessoa, se eu boto, por exemplo, com um representante, aí a constelação em grupo, cara, é uma coisa incrível. É uma coisa incrível. E por isso, eu vou trazer aqui para vocês a promoção Deu a Louca na Dani. Primeira coisa que você tem que fazer é anotar agora. 11 9 6635 16 46. 11 9 6635 16 46. E eu vou fazer a promoção Deu a Louca na Dani para essa semana que entra, que é a última semana de julho, porque em agosto tem atualização de tabela. E aí, se você quiser constelar comigo agora em julho, você vai ter um big de um desconto. Eu vou fazer novamente aqueles atendimentos de meia hora, só que o valor desse atendimento de meia hora é R$152 no Pix. No cartão é 220, tá? É um atendimento de meia hora, ou é para o financeiro, ou é para relacionamento, ou é para alguma outra. Eu coloquei relacionamento, saúde, financeiro e espiritual. Os temas são. Não tem tempo para a gente conversar, então você escolhe o tema e eu já ponho o campo, os bonecos dançam na água. Atendimento individual, só eu e você, meia hora. Já me mostra como que tá a situação. Frase sistêmica uma atrás da outra durante meia hora e você vendo os bonecos dançar na água e melhorando tudo na sua vida. Esse é o atendimento express que eu abro nesta semana por R$152 no Pix ou 222 no cartão. Então, se você quiser esse tipo de constelação, Dani, o que ele é de diferente da constelação de uma hora? A constelação de uma hora você tem ali 15 minutos para conversar comigo, você escolhe o tema e durante 45 minutos eu vou entrar com frase sistêmica, Theta Healing, apometria e tudo que tem direito. Esse atendimento express é 100% só constelação. Se tiver um comando de apometria é um ou outro, mas é diferente, tá? E aí, eu vou fazer promoção também nos atendimentos em grupo que vão ocorrer na terça, tá? E na quarta-feira, tá? Na quinta-feira, eu já tô com praticamente a agenda lotada, então não tem horário. E na sexta-feira, eu também já tô com a agenda... É porque, assim, são alguns pacotes de atendimento que eu fecho. E o último do pacote dessas pessoas termina na sexta-feira, então também... tá sem horário. Então, os atendimentos em grupos eu vou fazer de terça e quarta, e não de terça e sexta, como eu sempre faço. Quer dizer, eu vou fazer na sexta, mas daí na sexta é com as pessoas do pacote. E aí, a promoção somente nessa semana é de R$297 por R$180 no Pix, o atendimento de constelação em grupo. Dani, mas o individual, esse que é completo, não vai ter promoção? Tem, mas aí eu já não consigo dar muito desconto. O desconto que eu consigo fazer é de R$197 no Pix, 260 no cartão, tá? É o que eu posso fazer, porque no dia 4 roda a tabela nova. E querendo ou não, gente, o meu trabalho é diferente, assim, respeito todos os outros consteladores, mas o meu trabalho é diferente. Eu já participei de constelação familiar como representante, da pessoa, na hora que parar na parte espiritual, a pessoa falar, olha, você precisa ir para um centro espírita e não resolver. Comigo isso não existe. O espiritual é um plus, você ganha, tá? Eu nunca vou cobrar pelo tratamento, né? A última sexta-feira ocorreram os tratamentos espirituais que eu faço, quinzenais. As pessoas receberam passe, receberam alinhamento dos chakras, orações, tudo gratuito. Porque é um compromisso que eu fiz com a minha ancestralidade. Eu sou descendente de Cornélio Pires. Eu sou prima de 3º grau de José Herculano Pires. E eles, precursores de Chico Xavier. Então, o trabalho espiritual, 100% espiritual, eu não posso cobrar. O que eu peço ali, para quem puder, é para compra de material, porque eu uso material para poder tirar coisas de vocês. E aí é minha magia, e eu nem vou falar o que é. Mas eu tenho umas velas mágicas aí que fazem o balacobaco.
Nas constelações que eu realizo, eu acendo uma por dia dessa, que ela ocorre no término. Eu atendo todo mundo durante o dia. Aí, quando eu termino, eu faço uma vibração. E nessa vibração, eu acendo essa vela. E tudo que é aquilo que é negativo que estava na vida das pessoas, ele vai para a vela e da vela vai para as colônias espirituais, quem eram os obsessores que estavam perseguindo. E os seres que estavam perseguindo eles, que são vivos, a gente harmonizou com as frases sistêmicas, né? Ah, mas se a pessoa continuar perseguindo, né? Nos atendimentos que eu faço individuais, o completo, tá? E também no atendimento também que eu realizo esse em grupo, eu sempre coloco essas pessoas isoladas em pirâmides de luz, né? São as pirâmides de espelho. Ao término do tratamento, eu tenho um gráfico que é secreto, que ninguém sabe, que quando eu termino todos os atendimentos do dia, eu acendo uma vela, aciono o gráfico e tudo que tem que ser trabalhado pela espiritualidade vai para esse gráfico. Então, isso é uma vantagem dos atendimentos que eu faço, dos outros atendimentos. Por quê? Porque do nada você se sente leve. As coisas ruins vão todas embora. Assim, gente, fez ali o negócio, foi embora. É uma coisa incrível. Vocês não têm noção. E é algo que pode muito te ajudar. Pode resolver os problemas da tua vida. Pode resolver os problemas que você está tendo. Às vezes, por exemplo, venda de imóvel. Quero muito falar sobre isso. Você não consegue vender o imóvel. Primeira coisa que eu vou te falar, se tiver obsessor dentro do teu imóvel, uma única sessão não vai dar certo. A gente vai precisar fazer mais de uma. Pode ser que a gente consiga tirar o obsessor de dentro do imóvel numa sessão? Pode. Principalmente quando é familiar, que a pessoa herdou, que vai entrar com frases de amor. Porque às vezes os filhos estão brigando por aquele imóvel e os pais que deixaram, na espiritualidade, estão muito tristes. Então, a gente fazer uma constelação, fazer os filhos pedirem desculpa para o pai e tudo. Olha, libera a venda do imóvel, porque a gente está precisando do dinheiro. Precisa pagar a faculdade do teu neto, que você era tão apaixonado. Eles vão entender com as frases sistêmicas. Eles vão entender, eles vão honrar, eles vão ter felicidade, eles vão ter alegria. Isso é muito importante eu trazer para vocês, gente. Isso é de uma importância que vocês não têm noção. Porque se a gente não faz isso, as coisas não fluem. Se a gente não faz isso, as coisas não acontecem. Então, é de extrema importância falar sobre tudo isso. Você entendeu? E aí, por exemplo, que já aconteceu, tá? De imóvel. A pessoa comprou, é de uma outra pessoa, e daí eu vou falar porque eu fiz um trabalho para uma cliente, e teve um assassinato dentro daquele imóvel. Então, tem 3 sequências ali de pessoas que venderam para outra, e todos desencarnaram. A gente não consegue tirar tudo num único atendimento. É muito desencarnado lá dentro. E se teve um assassinato, o primeiro atendimento a gente vai fazer focado nisso. O segundo, a gente vai fazer focado naqueles proprietários mais antigos, provar que você tem a escritura, que você é um novo dono. E daí, se tem o teu familiar que te deixou de herança, a gente vai trabalhar ele. O mais fácil de liberar é o familiar, porque ele te ama. Agora, pessoas estranhas que você não conhece, como que a gente vai liberar? E aí, isso é constelação com apometria. Eu tenho bonequinhos de casa, de carro, de empresa, que eu boto tudo no campo. E eles saem nadando. É a coisa mais incrível. É a coisa mais linda. E aquilo tem uma função muito linda. Então, a gente faz tudo isso, todos esses movimentos. E isso tudo na constelação fluvial. Gente, deixa eu só dar um recadinho rapidinho. Eu estou começando o Clube Constelar Pod. O que é o Clube Constelar Pod? É uma turma de 9 pessoas, tem que ser daqui de São Paulo,
para passarem em atendimento de constelação em grupo comigo, pagando 1/3 do valor da sessão. Só que assim, é um clube. É como se fosse um consórcio de constelação familiar. Entram as 9 pessoas, comprometidas uma com a outra, durante 3 meses. Os atendimentos irão ocorrer no dia 9 de agosto, 13 de setembro e 18 de outubro. No primeiro dia são sorteados 3 pessoas. No outro atendimento, mais 3. E os 3 que não foram sorteados são os 3 últimos. Em vez de você pagar um valor de 397 pela constelação, você vai pagar 3 parcelas de 134. No dia do atendimento, você faz no Pix 134. Aí, no dia 9, você faz 134. No dia 13, você faz 134. E no dia 18 de outubro, você faz 134. Eu criei isso para ser uma maneira totalmente assim, comprometida um com o outro, com o grupo, que esse é uma das coisas da constelação. Ai, Dani, mas aconteceu um compromisso, eu não vou conseguir. E nesse, se você ainda não foi constelado, você vai para o outro sorteio, tá? E daí no dia você precisa mandar alguém para te representar. Porque a gente vai fechar o grupo de 9 pessoas e essa pessoa vai lá para representar. E o pagamento você tem que fazer. Então, no dia 31 agora, ou seja, na próxima quinta-feira, eu quero começar a fechar essa turma. Cada um vai receber um contratinho e para ter um comprometimento de que você vai no dia 9, eu estou pedindo uma matrícula, tá? Eu tinha falado antes R$50, não, é de R$35 essa matrícula, só para você se comprometer, tá? E aí tem um contratinho e esse contratinho você se compromete a estar com a gente no dia 9, no dia 13 e no dia 18. São 3 sábados, das 16 horas às 19h30. São 3 constelações e 4 vivências. Ou seja, aí eu não vou ser constelado naquele sábado, mas você vai receber 4 vivências. Fortíssimas. Vai ser trabalhado de qualquer maneira. E assim, eu vou estar na Mystic Fair do Rio de Janeiro, no dia 15, 16, 17 de agosto. E boa parte dessas vivências eu vou fazer lá. Porque eu vou ter um ambulatório de constelação familiar no mezanino, aonde você vai ser atendido pelas minhas alunas com constelação fluvial express de 30 minutos, ou são 2 tipos, uma de 15 minutos e uma de 30, e vai ter as vivências, tá? De 30 minutos, as vivências. Aí tem vivência para relacionamento afetivo, vivência para destravar o financeiro, vivência para emagrecer, porque... Deixa eu abrir aqui o casaco. Eu estou emagrecendo com Criar e com Angélica Marques. Depois vocês veem no meu Instagram, no @DanielaPires Consteladora. E aí vai ter uma de emagrecimento e a outra vai ser sobre saúde em geral. Eu vou pôr até Teta Healing junto. Então, tudo isso o pessoal vai fazer lá no Rio de Janeiro. Já lá no espaço, no Constelar Pod, que eu estou convidando você, tá? Você vai fazer os atendimentos, né? Você tem a certeza que você vai ser constelado e vai ter essas vivências. E você não vai ter que pagar R$1 a mais pela vivência, né? Lá no Rio, o pessoal vai pagar lá, acho que R$35 por cada vivência, né? E aí, se a pessoa quiser participar das 4 vivências, ela vai gastar aí R$150. Então, no caso, lá no espaço você pagou de 134, participou das constelações, garantiu que você pode ser constelado naquele dia ou não, pode acontecer. Se você for constelado naquele dia, você se compromete com o grupo nos outros, porque é injusto, porque daí os outros vão ter a vez deles de constelar, e daí você decide não ir mais. Né? Aí, primeiro que teria que pagar o restante do valor da constelação, porque a oportunidade é para a gente fazer um consórcio mesmo, para poder incluir, tá? Isso são as constelações em grupo, que eu faço no Espaço Flor e Essência, na Rua Visconde de Balsemão, 237. Então, entre em contato através do 11 9 6635 1646, 11 9 6635
1646. Quer cancelar essa semana com Deu a Louca na Dani? Entre em contato também no 11 9 6635 1646. E gratidão! E terminou o nosso programa. Nos vemos no próximo domingo, no dia, acho que é 3 de agosto, aqui na rádio que toca a sua vida, a Rádio Vibe Mundial 95.7 FM. Você acabou de ouvir